A Agricultura BR segue por aqui, a gente fala agora sobre feijão, isso porque a Conab apresentou o seu novo relatório de expectativa para a safra de grãos temporada atual 16-17 e assim como fez para várias culturas, também mudou o número de expectativa de produção do grão no Brasil. Os números, eles reduziram em relação ao levantamento apresentado no mês anterior, isso por conta das recentes geadas que o estado do Paraná sofreu. O estado paranaense é um importante fornecedor do grão de feijão para o Brasil e o que acontece com as lavouras por lá impactam diretamente no cenário de oferta nacional. A redução em relação ao mês anterior foi de cerca de 300 mil toneladas. Vamos acompanhar os números na tela, assim fica bem fácil de entender. A gente tem as previsões da Conab para a temporada 16-17 na cor em verde e a atual previsão na cor em vermelho. E na coluna na cor de rosa você vê quanto que o Brasil produziu de feijão na safra passada. Nas colunas em verde a gente acompanha o que a Conab projetava em relação à safra desde o início da temporada. O primeiro levantamento que foi apresentado lá atrás no mês de outubro do ano passado, a companhia acreditava em uma safra de 3 milhões e 10 mil toneladas. Essa previsão ela foi crescendo ao longo do ciclo com a expectativa de um bom clima. Em maio, a projeção era de 3 milhões e 90 mil sacas de 3 milhões e 90 mil toneladas do grão, perdão. Agora, no mês de junho, a companhia reduziu em 300 mil toneladas essa projeção, trazendo para 3 milhões e 60 mil. Apesar do recuo, a gente vê, é claro, a produção fica bem maior do que da safra passada, que totalizou com quase 2 milhões e 500 mil toneladas. Safra passada, houve uma quebra bem forte na produção de feijão aqui do Brasil, por conta de um clima seco em importantes regiões produtoras. Olha, o que chama mais atenção ainda nesse relatório da Conab foi de que a companhia escreveu em um outro lugar, nesse mesmo documento, uma projeção diferente para a produção de feijão no Brasil. Onde diz o quadro de oferta e demanda, a companhia trouxe o volume para 3 milhões 390 mil toneladas do grão. Esse volume, por sua vez, ele acaba ficando acima da estimativa de consumo do grão aqui do Brasil. Portanto, tem uma certa divergência aí em relação aos números apresentados pela própria companhia no mesmo relatório, dando a entender, portanto, que o quadro de oferta e demanda do feijão aqui no Brasil fica equilibrado, ou seja, a oferta é maior do que a demanda, por isso não haveria falta do produto no cenário nacional. Essa é uma situação que ocorre algumas vezes ao longo da safra com os relatórios da Conab e chama sempre a atenção da equipe do Agricultura BR. Vamos aos números então. Veja que no gráfico anterior a gente via que a Conab estimava a produção em 3 milhões e 60 mil toneladas em uma parte do relatório. Em outra, ela traz um número de 3 milhões 390 mil, um volume mais de 300 mil toneladas superior aos números apresentados no início do relatório. E o consumo estimado em 3 milhões 350 mil, portanto, simula aí um quadro de oferta e demanda equilibrado. Esse é um fato muito importante porque ele mexe diretamente no preço que o produtor recebe pela sua produção. Portanto, é uma situação em que o produtor precisa ficar sempre de olho.